Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vulgo TRF4, rejeitou o derradeiro recurso do ex-ministro José Dirceu no âmbito do processo em que foi sentenciado a 8 anos e 10 meses de prisão e determinou a imediata expedição de ofício ao juiz federal para que inicie a execução provisória da pena. Isso foi exatamente o que o TRF4 fez no caso do Lula. Determinou ao então juiz da primeira instância, que era o Sérgio Moro, a imediata execução provisória da pena. E aí o Sérgio Moro mandou lá prender o Lula. Ou seja, José Dirceu vai voltar para a cadeia. Já condenado em uma primeira ação da Lava Jato a 30 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, Zé Dirceu encontra-se em liberdade por decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, que concedeu habeas corpus a ele para que a prisão não se dê antes do esgotamento da análise de recursos. O argumento dos advogados dessa vez era de que os crimes imputados a Dirceu teriam prescrito devido ao período correspondente ao fato. Segundo o tribunal, o caso envolveu o recebimento de propina em contrato superfaturado da Petrobras com a empresa Apollo Tubulars, fornecedora de tubos para a estatal, entre 2009 e 2012. Parte dos valores entraram pelo cano, né, Augusto? Exato, literalmente. Literalmente. Parte dos valores, que chegaram a mais de 7 milhões de reais, foram repassados a Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, e parte a José Dirceu, segundo a Lava Jato. Para disfarçar o caminho do dinheiro, o ex-ministro Luiz Eduardo, irmão do petista, o ex-ministro e o Luiz Eduardo, exatamente, irmão do petista, teriam usado a empresa Credencial para receber valor de cerca de 700 mil, tendo o restante sido usado em despesas com o uso de aeronaves em mais de 100 voos feitos pelo ex-ministro. A Veja noticia que José Dirceu se reuniu ontem à noite em um restaurante de Brasília com cerca de 350 petistas, incluindo todos os deputados e senadores do partido. Foi uma despedida, olha só, Augusto Nunes, que beleza, né? É sempre bom lembrar, só para concluir, muito romântico, que Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski foram os 3 votos que deram a liberdade para o José Dirceu 2 vezes, quando ele estava em prisão preventiva e depois de condenado em 2ª instância, portanto, contrariando a decisão do plenário do próprio Supremo de outubro de 2016. Diga aí, Augusto. O próprio Zé Dirceu vive dizendo aos amigos que ele vai voltar para a cadeia. Ele diz isso faz tempo, que ele voltaria, porque ele sabe o que fez. Agora, nós não podemos receber com naturalidade, encarar com naturalidade esses números superlativos, e bota superlativo nisso, que envolve a roubalheira do PT. Veja só, ele fez 100 voos, né? Numa negociata dessa, 100 voos, jatinho, tinha sempre alguém para emprestar um avião, tal, vida confortabilíssima levava o Zé Dirceu. 700 mil ele faz para uma empresa, ele recebe isso. Agora, no total aqui são 7 milhões, né? 7 milhões, parte dos valores que chegaram a mais de 7 milhões de reais. Olha o tamanho da roubalheira. O Renato Duque pegava isso aí, com que facilidade se roubava 1 milhão. Abaixo disso já era dinheiro de troco, já era uma coisa para propina baixa e tal. E eles são os caras que se reúnem em público e não chega nenhuma polícia ali para prender o bando todo, como esse que se reuniu ontem. E o Zé Dirceu está à vontade para discorrer sobre a política brasileira e tal. E é só um cadeiro, como ele mesmo fala. E vai estar daqui a pouco no lugar onde sempre mereceu ficar. Fala aí, José Maria Trindade. Para você ter uma ideia do Renato Duque, eu me lembro, são as minhas memórias de trabalho aqui em Brasília, né? E entre estas memórias, me lembro do assombro que o Renato Duque provocou na CPI da Petrobras da Câmara dos Deputados, quando ele disse que ele aceitou devolver 250 milhões de reais. E ele não era da cúpula da Petrobras, apenas um gerente. Aí todo mundo entendeu a profundidade do rombo na Petrobras.
E ele distribuiu dinheiro também, quer dizer, se ele devolveu 250 milhões, imagine quanto em dinheiro ele não tem espalhado pelo mundo e escondido por aí, né? Pois bem, José Dirceu, ele já foi condenado na primeira grande, o primeiro grande processo contra políticos aqui, que foi um mensalão, né? Isso. E depois voltou a ser condenado, isso é a segunda condenação dele, já no âmbito da Operação Lava Jato. E agora vem com essa história de prescrição. Vê que essa defesa antiga tem que ser modificada. Já não dá mais para ficar procrastinando, atrasando o processo e depois pedir a extinção do processo por prescrição. Isso não cola mais. E há uma dúvida aí, viu, sobre o momento da prisão do José Dirceu, visto que ele foi liberado pela sexta turma do Supremo, né? Então agora houve a decisão, há uma dúvida aí se esse assunto volta à sexta turma ou manda trancafiar de uma vez e ele que vá pedir à sexta turma aí mais liberdade. Mas está na hora mesmo, chegou a hora de pagar o que já está configurado, já está condenado, né? Em segunda instância, agora a confirmação inclusive da pena. Ele foi, como você ganhar alguma seleção, ganhar a Copa da Europa e o Mundial, né? A Copa do Mundo, porque ele atuou como chefe, depois como o Supremo decidiu que pode existir quadrilha sem chefe, né? Ele, na verdade, ele era subchefe, né? Porque o chefão sempre foi o Lula. Mas ele chefiou ali, ele foi como sub, ele foi quem organizou o mensalão e foi preso. Chegou à cadeia erguendo o braço e ouvindo a saudação de guerreiro do povo brasileiro. Agora ele volta, depois de atuar no segundo grande escândalo. Quero ver se ele vai erguer a mãozinha ou se a despedida de ontem já bastou. E tem o filho dele ofendendo ministros. Aí que é só seguir o exemplo do pai, que já os dois estão fazendo companhia um pro outro. Fala, Zé. Ele perdeu a oportunidade, Augusto, de fazer uma delação em Cigaba lá, de resistir e tal. Vai ficar na cadeia talvez até o final dos tempos, viu? Porque ainda vem outras condenações. Agora, o engraçado é esse pessoal rouba, né, Augusto Nunes, quando está no poder, quando tem a possibilidade de vender favores e influência, como quem está dentro do Estado brasileiro para aqueles que estão fora. E aí passam-se anos e a defesa dos caras é dizer que está prescrito. Quer dizer, que eles não podem ser mais punidos pelos crimes que cometeram porque já passou muito tempo. Sim, foi adiado por causa foi sucessivamente adiado esse negócio por causa dos recursos, né, apresentados pelos advogados, e agora não pode mais. Exatamente. Você vai chicana atrás de chicana. Aí passa o tempo e você diz, agora não pode mais. É o Brasil. É muita cara de pau. Agora, só fazer 2 registros rápidos, que a gente já está com tempo de comercial estourado. É o seguinte: o Luiz Antônio Bonar, juiz da 13ª Vara Federal no Paraná, acaba de expedir o mandado de prisão do petista José Dirceu. A gente comentou aqui no começo do programa que o Tribunal de Segunda Instância havia determinado que o juiz de primeira fizesse isso, e o juiz de primeira, que assumiu o lugar lá deixado pelo Sérgio Moro, depois pela juíza substituta Gabriela Hart, Luiz Antônio Bonar, fez o que o tribunal mandou. Ele concedeu ao ex-ministro a chance de se entregar à Polícia Federal em Curitiba até às 16 horas dessa sexta-feira. Foi o que o Moro fez naquela ocasião com o Lula, deixando ele para se entregar até às 17 horas de uma sexta-feira também, que ele né? Se não me falha a memória, e o Lula acabou fazendo aquele carnaval lá nos sindicatos metalúrgicos do ABC, mas José Dirceu não tem carapaça política para fazer esse carnaval. Espero que realmente se entregue, como seu advogado havia anunciado, e eu registrei aqui. É o seguinte também, agora sim, uma notícia nova que vai agradar muita gente. E o Lula, olha só, não vai gostar de saber disso não. Ou será que vai? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, vulgo TRF4, confirmou a condenação de José Carlos Bunlai por corrupção e gestão fraudulenta e determinou cumprimento da pena de 9 anos e 10 meses de prisão. Então, repito, TRF4 decretou a prisão de José Carlos Bunlai, aquele amigão
do Luiz Inácio Lula da Silva. Na ação, Bunlai foi acusado de repassar 12 milhões de reais emprestados do Banco Chain ao PT em 2004. Lembra aqui o site O Antagonista. Em troca, a Chain Engenharia obteve a operação de um navio sonda da Petrobras. No mesmo processo, foram condenados o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que já está preso, e Fernando Baiano, que fez acordo de delação premiada. Bunlai era aquele que tinha o crachá para entrar lá no Planalto, era aquele que ajudava lá naqueles arraiais do sítio de Atibaia ou da Granja do Torto, sei lá, era o amigão do Lula. A fazenda dele, latifundiário, né? Isso. Como é que é? Pecuarista. Exatamente. Vamos ser precisos. Eu queria saber por que o Lula não vai para uma cela. Por que todos vão, Dirceu vai? Porque só ele é preso político, Dirceu não é? É porque é ex-presidente, tem lá na lei sala do Estado-Maior esse privilégio, essa mordomia que não deveria ter. Agora eu registrei rapidamente no fim do último bloco que o juiz de primeira instância, Luiz Antônio Bonar, determinou a prisão do Sérgio Moro, seguindo a determinação do Tribunal de Segunda Instância, do José Dirceu. Eu falei o que? Sérgio Moro? Meu Deus do céu. Você tá entrando no faroeste brasileiro, pois que prendeu o chefe. Exatamente. Opa, desculpa, é isso mesmo. Então o José Dirceu teve a prisão determinada pela primeira instância e o José Carlos Bunlai, que é a novidade do dia, teve a sua prisão determinada também pela segunda instância. Então você veja, Augusto Nunes, só pra gente comentar rapidamente, Lula tá preso, seu amigão José Carlos Bunlai vai ser preso agora e o seu braço direito, que era sim braço direito, José Dirceu, capitão do time, arquiteto do Petrolão, também vai voltar pra cadeia agora, para vocês verem de onde a gente saiu dessa organização criminosa, seja lá como é que se chama tecnicamente, porque não é exatamente a quadrilha, cada um está sendo condenado por um crime, quadrilha seria outro crime e tal, mas para vocês verem como criminosos estavam no poder no Brasil, Augusto. É um ajuntamento de corruptos, né? É por isso que eu defendo a transferência do Lula, viu, Zé e Felipe, que a legislação não permite, né, que ele divida uma cela, mas seria um estreitamento da amizade, né? Eles iam matar a saudade, conversar bastante, seria até uma medida caridosa. O Lula merece ter o Bunlai por perto para fazer uma festa junina na cadeia, Zé Maria? Eu colocaria o presidente com alguma coisa assim, com o Eduardo Suplicy. Aí sim pode se falar em tortura psicológica, né? Isso que eles acusam, qualquer delação. Tortura não é permitido no Brasil, né? Exatamente.